A paixão pela adrenalina e pela exploração de limites desconhecidos unia Gabriel, Lívia, Rafa, Leo e Camila. Um quinteto de amigos inseparáveis, todos na casa dos 20 e poucos anos, com incontáveis trilhas e acampamentos radicais no currículo. Eles eram os aventureiros da vez em São João da Boa Vista, sempre em busca da próxima grande façanha que os tirasse do lugar comum. Foi Gabriel, o líder nato e o mais empolgado com lendas urbanas, quem trouxe a ideia que viria a moldar o destino do todos. A garganta silenciosa. Rumores antigos, sussurrados em bares de beira de estrada, encontrados em mapas de caça desbotados, falavam de um cânion misterioso, escondido nas profundezas de uma área particularmente intocada da Mata Atlântica, ou que o tornava a garganta silenciosa lendária. Não era sua beleza natural, mas um fenômeno bizarro. Dizia-se que lá o som simplesmente não existia, nenhuma voz ecoava, nenhum canto de pássaro era ouvido, e até o vento parecia perder seu murmúrio ao adentrar suas fronteiras. Pro grupo, isso era menos um aviso e mais um convite irresistível. O desafio perfeito para testar sua coragem e desvendar um mistério da natureza. A jornada começou em um sábado ensolarado. Calm o Espírito de Ventura, Noé. Deixaram São João da Boa Vista para trás. A paisagem urbana se desfazendo lentamente em campos verdes e estradas rurais empoeiradas. À medida que se distanciavam da civilização, a vegetação se adensava, e o asfalto deu lugar a um caminho de terra cada vez mais precário, até que se tornou intransitável para o veículo de Lívia. Ali, no fim da linha para qualquer rastro humano convencional, a aventura de verdade começava, com mochilas cargueiras nas costas, equipamentos de navegação de última geração e um drone para registrar o feito. Eles adentraram a mata inicial era em si uma obra-prima da natureza. Árvores gigantescas, folhagens exuberantes em tons de verde vibrante, e a umidade característica da Mata Atlântica. O ar era puro e fresco, e a luz do sol, filtrada pela densa copa das árvores, criava um jogo de sombras hipnotizante no chão. O entusiasmo era contagiante. Rafa já estava com a câmera na mão, capturando a beleza intocada, enquanto Leo fazia piadas sobre serem os primeiros humanos a pisar naquele solo. No entanto, à medida que avançava, uma peculiaridade começava a ser o burburinho usual da floresta menos o canto incessante dos pássaros, o zumbido dos insetos, o farfalhar das folhas ao vento. Diminuía gradualmente. Não era um silêncio total, mas uma quietude incomum, quase sobrenatural. Um silêncio que se aprofundava à medida que se embrenhavam mais e mais. Camila, a mais observadora e sensível, foi a primeira a notar. Ela parou por um momento, virou a cabeça e franziu a testa. Não estão achando? Quieto demais, murmurou ela. Gabriel e os outros riram, atribuindo a sensação à atmosfera única do lugar que, afinal, prometia ser uma garganta silenciosa. Eles estavam confiantes, bem equipados e prontos para qualquer coisa. Acreditavam que o silêncio era apenas uma característica natural daquele ecossistema isolado, e não um presságio do desespero que os aguardava. A aventura ousada, longe de qualquer perigo visível, havia apenas começado. A curiosidade inicial de Camila sobre a quietude da floresta logo se transformou em uma sensação de estranheza palpável, que se espalhou por todo o grupo. À medida que se aprofundavam na trilha, o silêncio se tornava cada vez mais absoluto, engolindo os sons que, por natureza, deveriam preencher um ambiente tão vibrante. Não era o silêncio reconfortante de uma floresta intocada, mas algo mais denso oppressor, quase sobrenatural. O primeiro sinal inegável de que algo estava profundamente errado veio com a ausência total de sons de pássaros. A Mata Atlântica é um coro constante de cantos, chureios e pios.
Mas ali não havia nada. O gorjeio melodioso que os acompanhara no início da trilha desaparecera completamente. Nem um único pio, nem o farfalhar de asas. Era como se as aves tivessem abandonado aquela parte da floresta, ou como se algo as tivesse silenciado. Lívia, que era ornitóloga amadora, foi a primeira a apontar isso, sua voz soando estranhamente alta no vazio. Em seguida, foi a vez dos insetos. O zumbido constante de mosquitos, cigarras e outros artrópodes, tão comum em qualquer floresta tropical, simplesmente não existia. Não havia o chiado das cigarras ao meio-dia, nem o zumbido irritante dos pernilongos ao entardecer. Era vazio sonoro que desafiava a lógica biológica. Rafa, que normalmente se queixava dos insetos, sentiu um arrepio na espinha ao perceber a ausência. O silêncio era tão completo que eles podiam ouvir o som de seus próprios passos na folhagem seca, o ranger de suas mochilas e o batimento acelerado de seus corações. O vento também parecia ter sido engolido. Mesmo em áreas onde a copa das árvores era mais aberta, não havia o murmúrio suave das folhas ou o assobio entre os galhos. As árvores permaneciam imóveis, como estátuas em um museu silencioso. A atmosfera era estática, pesada, como se o ar estivesse suspenso, sem qualquer movimento que pudesse gerar som. Gabriel, o mais cético, tentou jogar uma folha para o alto, mas ela simplesmente caiu, sem flutuar, como se o ar fosse denso demais para permitir qualquer tipo de corrente. A falta de eco era ainda mais perturbadora. Leo, tentando testar a lenda, gritou o nome de Camila. Sua voz, que deveria ter ecoado entre as árvores e o cânion que se aproximava, simplesmente morreu no ar, a poucos metros de distância, como se uma barreira invisível tivesse absorvido o som. Não havia reverberação, apenas um silêncio, imediato e absoluto após o grito. Todos tentaram, um por um, falar em voz alta, bater palmas, assobiar. O resultado era sempre o mesmo. O som parecia ser engolido, sem eco, sem ressonância, deixando um vácuo auditivo que era profundamente desorientador. A paz inicial da floresta havia se transformado em uma opressão sufocante, ou silêncio now. Era mais uma característica natural. Era uma presença, uma ausência que gritava mais alto do que qualquer som. A garganta silenciosa estava cumprindo sua lenda, mas de uma forma que gelava a alma. E o grupo começou a sentir que aquele silêncio não era apenas a falta de som, mas a prova de que algo muito mais sinistro estava no controle. O silêncio anormal da floresta, que antes era uma curiosidade inquietante, transformou-se em um peso palpável, quase ensurdecedor em sua ausência. O grupo tentava prosseguir, mas a atmosfera opressora havia minado o entusiasmo inicial. Foi então que o silêncio começou a ser quebrado, não por sons naturais, mas por manifestações sutis e distorcidas que pareciam surgir do nada. Camila, a mais sensível do grupo, foi a primeira a ouvir um sussurro tênue e indistinto, quase imperceptível, que parecia vir de trás das árvores, à sua direita. Ela parou, franzindo a testa, tentando decifrar o som. Parecia uma voz, mas sem palavras reconhecíveis. Apenas um murmúrio arrastado, como se alguém estivesse falando muito baixo em uma língua desconhecida. Ela perguntou aos outros se haviam ouvido, mas eles balançaram a cabeça, atribuindo o som ao farfalhar de folhas imaginário ou à sua própria audição pregando peças. Pouco depois, enquanto Lívia consultava o mapa, ela jurou ter ouvido fragmentos de música antiga, quase como uma melodia de ninar distante, mas distorcida e melancólica. Não era uma melodia que ela reconhecesse, mas evocava uma sensação de tristeza profunda. O som era tão sutil que se desvanecia no momento em que ela tentava se concentrar, deixando-a em dúvida se era real ou fruto da exaustão e da sugestão do ambiente. Ela trocou um olhar com Gabriel,
que parecia tenso, mas não comentou. Leo, o brincalhão do grupo, teve sua bravata abalada por manifestações mais perturbadoras. Ele ouviu que pareciam ser risadas abafadas vindas do Shima, da densa copa das árvores. Não eram risadas alegres, mas um som frio e zombeteiro, que parecia zombar deles. Ele olhou para cima, vasculhando os galhos escuros, mas não havia sinal de animais ou de qualquer coisa que pudesse produzir aquele som. A risada era seguida por um choro distante, um lamento fraco e arrastado que parecia vir das profundezas da floresta, carregado de uma angústia palpável. Era tão efêmero quanto os outros sons, mas a emoção que transmitia era inegável. Os sons eram frustrantemente evasivos, apareciam por um instante, apenas o suficiente para serem notados, e depois desapareciam, deixando o grupo na dúvida se estavam realmente ouvindo, ou se a privação sensorial daquele silêncio anormal estava afetando suas mentes, cada um cômico a guardar para si parte do que ouvia, com medo de ser ridicularizado pelos outros, ou de confirmar seus próprios medos. No entanto, a tensão no ar era palpável. Os olhares se tornaram mais furtivos, e a comunicação aberta diminuiu, substituída por um silêncio nervoso. A floresta, antes opressivamente silenciosa, agora parecia emitir uma sinfonia macabra de sons que não deveriam existir. Aqueles primeiros sussurros, fragmentos de melodia e risadas. Choros abafados eram como um prenúncio, uma insinuação de que o local não era vazio de som, mas sim preenchido por um tipo de som que a mente humana mal podia suportar. O eco do desespero estava apenas começando a se manifestar, e o grupo estava, sem saber, ouvindo as primeiras vozes de um pesadelo. Os sussurros e sons distorcidos, que antes eram meras insinuações, começaram a se solidificar, transformando-se em manifestações auditivas inegáveis e aterrorizantes. A floresta, que parecia absorver o som, agora o regurgitava, expondo a agonia de quem se perdera ali. O disfarce do mistério se desfez, revelando o horror. A primeira manifestação clara foi para Lívia, enquanto o grupo tentava decifrar um caminho, em meio a uma densa área de bambuzais. Ela ouviu, com uma clareza arrepiante, um grito de socorro vindo de algum lugar bem próximo. Não era um sussurro, mas um lamento agudo e desesperado, que parecia reverberar por uma fração de segundo antes de ser engolido pelo silêncio opressor. "Vocês ouviram isso?" ela perguntou, sua voz trêmula. Desta vez, todos assentiram, seus rostos pálidos. O pânico começou a se instalar. Em seguida, as vozes suplicantes começaram a surgir, não mais indistintas, mas como se estivessem vindo de várias direções ao mesmo tempo. Eram clamores por ajuda, por salvação, por um fim ao sofrimento. "Por favor, me tirem daqui. Não, não façam isso. Estou com frio. Sozinho." As vozes eram carregadas de uma angústia palpável, e a cada repetição pareciam mais e próximas, mais reais, como se as vítimas estivessem presas na própria estrutura da floresta. O mais perturbador foi quando as vozes começaram a se fragmentar em frases cortadas, carregadas de desespero. Rafa, que estava à frente, jurou ter ouvido uma voz masculina dizer: "Ela me enganou", antes de ser interrompida por um som de asfixia. Poucos metros depois, Camila estremeceu ao ouvir uma voz infantil choramingar: "Mamãe, cadê você?" Repetidamente, com a doçura e a inocência distorcidas pelo desespero. Leo, o piadista, ficou mudo quando uma voz rouca e desesperada murmurou: "Não há saída." Esses ecos não eram meras gravações, eles pareciam ter uma qualidade interativa. Por vezes, quando o grupo parava, os ecos silenciavam,
apenas para recomeçar com mais intensidade quando tentavam se mover. Era como se a floresta estivesse brincando com eles, exibindo o destino de suas vítimas passadas, mostrando o que aconteceria. Os sons pareciam vir de debaixo da terra, de dentro dos troncos das árvores, ou do ar rarefeito acima de suas cabeças. A origem era sempre impossível de pinpointar, criando uma sensação de cerco invisível. A beleza da floresta havia sido naquilo. Não era mais o silêncio que os enlouquecia, mas a sinfonia de agonia das almas perdidas que a floresta havia absorvido. O eco do desespero não era uma lenda distante, era uma realidade sonora. E eles estavam no epicentro dela. O pânico de Rafael era evidente, e o grupo começou a se desintegrar em murmúrios nervosos e olhares de terror. Eles sabiam que os sons não eram alucinações, eram os ecos reais de tragédias passadas. E a floresta, de alguma forma, estava usando-os para atormentá-los. O que estava por vir era desorientação total. Guiados por essas vozes fantasmagóricas, o terror se infiltrou profundamente no grupo. Os ecos de desespero antes intermitentes agora se tornaram um coro constante, uma cacofonia de vozes suplicantes e gritos cortados que se sobrepunham ao silêncio opressor da floresta. O que era pior, a floresta parecia ter uma inteligência malevolente, usando esses sons para manipular o grupo, guiando-os para longe de qualquer trilha, para o coração de um labirinto sonoro. A manipulação sonora começou a afetar a navegação de forma cruel. As vozes de desespero de repente pareciam se concentrar em uma direção específica. Uma voz infantil chorando, como se estivesse pedindo ajuda, que parecia vir de uma clareira distante. O grupo, em um misto de pânico e um resquício de esperança de encontrar alguém, tentou seguir o som. No entanto, quanto mais se aproximavam, mais a voz parecia se afastar, ou saltar para outra direção, guiando-os por um emaranhado de vegetação densa, longe de qualquer caminho conhecido. O som agia como uma isca, puxando-os para o desconhecido. A capacidade de comunicação do grupo foi drasticamente comprometida. As vozes de Gabriel, Lívia, Rafa, Leo e Camila, antes claras, agora ecoavam de forma distorcida e irreconhecível. Se um deles gritava, o som parecia se alongar e se retorcer, soando como um lamento gutural, que não pertencia a eles, ou se perdia completamente, como se a floresta o engolisse, antes de chegar aos ouvidos dos outros. As ordens de Gabriel eram interpretadas de forma errada. Os avisos de Lívia eram abafados, e as tentativas de consolo de Leo soavam como sussurros de escárnio. A incapacidade de se comunicar efetivamente, no meio do pânico, intensificava o sentimento de isolamento. Floresta transforma-se em um labirinto sonoro, do qual não conseguiam escapar. Sons que deveriam vir de longe pareciam estar bem ao lado deles, e sons próximos eram abafados ou distantes. O canto de um pássaro, o único som natural, que ocasionalmente irrompia, parecia vir de trás. Mesmo quando o pássaro estava à frente, a sensação era de que o espaço ao redor deles estava sendo esticado e encolhido auditivamente, tornando impossível determinar a distância ou a direção. Eles se pegavam virando-se, convencidos de que algo estava logo atrás deles, apenas para encontrar o vazio. O grupo estava completamente desorientado. O drone de Daniel, que poderia ter sido sua salvação, comportava-se erraticamente. Seus sinais de controle eram intermitentes, e a imagem da floresta que ele transmitia parecia se contorcer e se desfocar, com os sons do drone sendo absorvidos antes mesmo de serem ouvidos. Eles se viram andando em círculos, esgotados e desesperados, com os ecos das vítimas se intensificando a cada passo errado, zombando de seus esforços. A floresta não apenas reproduzia o desespero, ela o usava como uma ferramenta para capturá-los. Um labirinto acústico perfeito,
para a veloz, completa e irreversível perda. A desorientação acústica havia levado o grupo a um estado de exaustão e pânico extremo. O labirinto sonoro da floresta estava se fechando sobre eles. E a próxima fase do terror do observador do desespero começou. Os ecos se tornaram personalizados, atingindo o cerne dos medos e culpas mais profundos de cada um. Para Gabriel, líder que sempre se orgulhara de sua capacidade de guiar, os ecos começaram a reproduzir vozes que ele reconhecia. Ele ouvia a voz de seu pai, falecido anos atrás, que o havia desaprovado por escolher a vida de aventuras em vez de uma carreira. Você é um fracasso, Gabriel. Sempre será um fracasso. A voz reverberava de todos os lados, misturada com o choro de criança de Camila e os lamentos de desconhecidos. A culpa por ter-los levado àquela situação o esmagava, amplificada pelos ecos que pareciam zombeteiros. Ele se ajoelhou, as mãos nos ouvidos, tentando abafar as vozes que o acusavam. Lívia, a planejadora cautelosa, foi atormentada por ecos de seus próprios arrependimentos. Ela ouvia a voz de sua irmã mais nova, de quem se afastara após uma briga. Você me abandonou, Lívia. Você não se importa com ninguém. A voz era clara e cortante, vindo do alto das árvores. Em seguida, a floresta parecia reproduzir os sons de uma ambulância distante, misturados com um monitor cardíaco, remetendo ao dia em que não esteve presente quando sua avó morreu. Ela começou a hiperventilar, convencida de que estava sendo punida por seus erros passados. Rafa, o espírito livre fotógrafo, viu suas inseguranças virarem ecos visíveis e audíveis. Ele ouvia as risadas zombeteiras de seus colegas de escola, que o desprezavam por sua paixão pela arte, misturadas com o som do obturador de sua câmera falhando. Seu trabalho sendo destruído, a floresta parecia zombar de sua criatividade. E ele começou a ver seus equipamentos se desintegrando. Cada clique da câmera produzindo apenas um vazio distorcido. A paranoia o levou a questionar seu próprio talento e propósito, e ele jogou a câmera no chão, quebrando-a em um acesso de raiva. Leo, o brincalhão que usava o humor como escudo, foi confrontado com o eco de sua própria solidão. A floresta começou a sussurrar sua maior fobia, a de ser abandonado e esquecido. Ele ouvia seus próprios amigos chamando seu nome, mas com uma entonação de despedida, como se o estivessem deixando para trás. As vozes distorcidas dos outros membros do grupo pareciam discutir sobre como ele era dispensável, como ele nunca seria levado a sério. Ele tentou desesperadamente alcançá-los, mas as vozes se afastavam, deixando-o em uma bolha de isolamento. Camila, já abalada e sensível, foi mergulhada em um terror profundo. Ela ouvia o que pareciam ser os sons de uma criatura monstruosa, rastejando na escuridão, misturados aos ecos dos gritos de seus amigos, pedindo socorro. O observador parecia concentrar nela o horror mais visceral, projetando uma cacofonia de vozes aterrorizadas, como se ela fosse a próxima vítima a ser consumida. A confiança no grupo se desintegrou completamente. Não havia mais amigos, apenas indivíduos presos em suas próprias prisões mentais, com os ecos da floresta agindo como torturadores pessoais. Cada um estava vivendo seu próprio inferno particular, sem capacidade de se comunicar ou de oferecer apoio ao observador. Não precisava de garras ou presas. Sua arma era a mente humana, e ele estava aí usando-a para levar cada um ao ponto da loucura, isolando-os psicologicamente, tornando-os presas fáceis para a manifestação sonora que viria. A projeção dos medos havia levado Gabriel, Lívia, Rafa e Leo ao limiar da insanidade, cada um preso em seu inferno particular, com Camila já em um estado de quase colapso. O observador do desespero, satisfeito em ter quebrado suas mentes, decidiu intensificar sua presença, não com uma forma visual, mas com uma materialização
puramente sonora, que os envolvia e os esmagava. Os ecos, que antes eram vozes isoladas e sussurros, agora se fundiram em uma cacofonia ensurdecedora de gritos e lamentos. Não eram apenas repetições, eram camadas e camadas de angústia, dor e desespero, sobrepondo-se umas às outras, crescendo em volume e intensidade a ponto de se tornarem uma massa sonora palpável. Parecia que todas as almas perdidas e desesperadas da floresta estavam gritando, ao mesmo tempo, bem dentro de seus ouvidos, sem chance de escape. Era um som que não era apenas ouvido, mas sentido, vibrando em seus ossos, fazendo seus dentes rangirem e suas cabeças pulsarem. A floresta em si parecia vibrar com essa massa sonora. As folhas nas árvores tremiam violentamente, não pelo vento, mas pela força da reverberação. Pequenos galhos se quebravam e caíam com estalos secos, engolidos pela cacofonia. O chão sob seus pés parecia tremer sutilmente, como se a própria terra estivesse gemendo em agonia. O ar ficou eletricamente carregado, denso e pesado, tornando a respiração ainda mais difícil, como se a pressão sonora estivesse esmagando seus pulmões. No epicentro dessa sinfonia de terror, uma presença esmagadora começou a se formar. Embora invisível, era uma forma feita de som puro. Era como se a massa de gritos e lamentos se condensasse em um coro de desespero que tomava uma dimensão e uma altura colossais. Eles sentiam que estavam cercados por algo gigantesco, sem forma definida, mas composta de todos os lamentos e gritos que haviam ouvido. Não era uma parede de som que os impedia de ver, mas uma parede de som que os impedia de existir. Gabriel, em meio ao horror, teve uma visão distorcida que parecia ser induzida pelo próprio som. Ele via a forma dessa criatura sonora como uma onda pulsante de agonia, uma entidade feita de eco e sofrimento. Os lamentos se transformavam em vozes que pareciam penetrar diretamente em sua mente, repetindo seus piores medos de forma amplificada e ensurdecedora. Era a personificação sonora do desespero. Rafa, que ainda segurava os restos de sua câmera quebrada, cobriu os ouvidos com as mãos, mas era inútil. O som parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Leo caiu de joelhos, vomitando de tanto pavor e sobrecarga sensorial. Lívia, mais resiliente, tentou gritar, mas sua voz foi imediatamente engolida pela cacofonia, tornando-se apenas mais um lamento na massa sonora. Camila estava deitada no chão, os olhos fixos no vazio, seu corpo tremendo em espasmos, totalmente catatônica, já perdida para o horror que a cercava. O observador do desespero havia materializado sua essência. Não era uma criatura de carne e osso, nem uma sombra disforme. Era o próprio som do terror, a soma de todo o desespero que a floresta havia absorvido, e estava agora sobre eles. Um monstro auditivo que ameaçava esmagar suas mentes e seus espíritos em uma cacofonia final e eterna. A única saída possível agora era uma corrida desesperada contra essa parede de som e loucura. A materialização sonora era uma tortura insuportável. Um monstro invisível feito de gritos e lamentos que esmagava Gabriel, Lívia, Rafa e Leo. Camila já estava perdida, catatônica, um corpo sem resposta no chão. O instinto mais primitivo de sobrevivência, mesmo em meio à sobrecarga sensorial, gritou mais alto que a cacofonia. Não havia como lutar contra o som, apenas tentar superá-lo, correr para fora de sua zona de influência. Gabriel, apesar da dor lancinante em sua cabeça, forçou-se a levantar. Ele gritou o nome de Lívia, mas sua voz era um murmúrio fraco e distorce. Com um aceno desesperado, ele apontou para uma direção aleatória, a única que parecia prometer uma leve diminuição na intensidade do som. A estratégia era simples e brutal: correr o mais rápido possível e tentar silenciar a si mesmos.
A perseguição não era visual, mas puramente auditiva. A massa sonora de gritos e lamentos parecia se mover com eles, mantendo-os cercados, aterrorizando-os. No entanto, havia uma sutil diferença. Quando corriam, os ecos pareciam se concentrar atrás deles, como se o observador estivesse tentando empurrá-los em uma direção específica, ou talvez os estivesse recolhendo em vez de apenas atormentando. A única forma de avançar era ignorar a tentação de cobrir os ouvidos e focar na fuga. Leo, com o rosto pálido e os olhos arregalados, tentou seguir Gabriel, mas a sobrecarga sensorial era imensa. O som do seu próprio corpo a respiraca, ofegante, o batimento cardíaco acelerado, era amplificado e distorcido, transformando-se em ruídos monstruosos dentro de sua própria cabeça. Ele tropeçou repetidamente, e os ecos pareciam zombar de sua fraqueza. Rafa, mais focado na fuga, tentou usar seus conhecimentos de sobrevivência, correndo em zigue-zague entre as árvores para tentar quebrar a perseguição sonora. A única forma que encontraram para tentar mitigar a tortura era um ato desesperado de silenciar a si mesmos. Eles pararam de falar, de gritar, de respirar, de forma audível. Cada movimento era feito com a maior discrição possível, tentando não gerar sons que pudessem ser amplificados pela entidade. Rafa até tentou correr na ponta dos pés, o que era impossível no terreno irregular. O observador parecia brincar com eles. A cacofonia diminuía por um breve instante, dando uma falsa esperança, apenas para retornar com uma fúria redobrada, mais alta, mais esmagadora do que antes. Era um jogo cruel de gato e rato, onde o gato não tinha corpo, mas podia controlar o universo de sons ao redor de suas presas. Eles não tinham ideia para onde estavam correndo, apenas para longe do epicentro do som. A floresta continuava densa, mas em alguns pontos, uma leve brisa parecia soprar, trazendo consigo os sons mais normais da natureza, menos um pássaro distante. O farfalhar de folhas reais eram fragmentos de normalidade que indicavam que estavam se aproximando da borda da zona de influência do observador. O alívio era um luxo que não podiam pagar. A única prioridade era a corrida desesperada, a tentativa de romper a barreira invisível de som que ameaçava a veloz loucura e a morte. Astorisquiei. Corrida desesperada contra o monstro de som parecia interminável. Os pulmões queimavam, os músculos falhavam, e a mente, saturada pela cacofonia do desespero, estava à beira do colapso. Leo, o brincalhão, foi o primeiro a ceder. Tropeçando em uma raiz, ele caiu, e antes que Rafa pudesse alcançá-lo, a massa sonora de gritos e lamentos pareceu se fechar sobre ele, engolindo-o em um último e sufocado grito, que se tornou apenas mais um lamento na sinfonia do observador. Rafa hesitou, o terror paralisando-o por um segundo, mas Gabriel o puxou, arrastando-o para a frente. A fuga continuou. Agora apenas Gabriel, Lívia e Rafa. De repente, quase sem transição, o som ensurdecedor da entidade começou a recuar. Não desapareceu de uma vez, mas diminuiu em intensidade, como se a massa sonora estivesse se retraindo, se diluindo na escuridão da floresta. O zumbido insuportável deu lugar a um eco distante, e então a um silêncio que, embora familiar do início da jornada, agora era perturbadoramente oco. Eles haviam saído da zona de influência do observador. Eles cambalearam para fora da densa floresta, rompendo a linha de árvores para uma área mais aberta, onde a luz fraca da madrugada finalmente alcançava o chão. Exaustos, caíram de joelhos, ofegantes, seus corpos cobertos de arranhões, lama e suor frio. As marcas físicas eram evidentes, mas pálidas em comparação com as cicatrizes invisíveis que a fuga havia imposto. O primeiro impacto do silêncio, para eles, não foi de alívio.
mas de um terror renovado. Seus ouvidos, acostumados à cacofonia, agora pareciam vazios, mas ao mesmo tempo preenchidos por um zumbido constante e agudo. Era um resíduo do observador, um eco fantasma do trauma sonoro que haviam suportado. Lívia cobriu os ouvidos com as mãos, sua expressão de pura agonia. O zumbido era incessante, quase doloroso, uma sensibilidade extrema a sons que antes eram normais. O sussurro do vento, o farfalhar das folhas, o canto distante de um pássaro. Tudo parecia amplificado e irritante. O medo do silêncio também se instalou profundamente. A ausência de sons naturais, combinada com o zumbido fantasma, tornava a quietude insuportável. Eles se pegavam murmurando, batendo os pés, ou tentando fazer qualquer ruído para preencher o vazio, temendo que o silêncio absoluto pudesse trazer de volta o observador ou os ecos do desespero. Eles conseguiram encontrar o carro de Lívia, deixado para trás, na trilha de terra. A viagem de volta para São João da Boa Vista foi silenciosa, pontuada apenas pelo choro contido de Lívia e Rafa, e pelo olhar vazio e distante de Gabriel. Camila, que havia sido deixada para trás em estado catatônico, e Liu engolido pelos ecos. Eram as perdas que carregariam. A floresta havia cobrado seu preço. Os três haviam escapado, mas o silêncio que os marcou para sempre era a prova de que o observador do desespero havia vencido, deixando-os não com feridas visíveis, mas com uma mutilação auditiva e psicológica incurável. A volta para São João da Boa Vista não trouxe alívio, apenas um novo tipo de tormento. Gabriel, Lívia e Rafa eram os sobreviventes de A Garganta Silenciosa, mas a floresta havia deixado neles um legado auditivo e psicológico que os assombraria para sempre. O mundo, antes vibrante, agora era uma cacofonia de dor, ou um vazio opressor. Gabriel, o líder antes otimista, tornou-se um recluso. O constante zumbido agudo em seus ouvidos era um lembrete incessante do observador, impedindo-o de encontrar paz no silêncio. Qualquer som, por mais baixo que fosse, parecia amplificado e distorcido, tornando a vida cotidiana insuportável. Conversas eram dolorosas e multidões eram uma tortura. Ele evitava a todo custo qualquer lugar com eco, sentindo a presença da entidade retornar. Sua maior angústia era a culpa por não ter conseguido salvar Camila e Liu. Um eco de desespero que as vozes da floresta haviam plantado em sua mente. Ele passou a desenhar compulsivamente diagramas estranhos e complexos, tentando mapear a zona de silêncio e as ondas de desespero que sentia. Lívia, a planejadora cautelosa, desenvolveu uma sensibilidade extrema a sons. Um simples bater de porta ou uma buzina de carro a faziam pular, e ela muitas vezes tinha ataques de pânico em ambientes com muito barulho. O silêncio, que antes era apenas uma ausência, agora carregava uma ameaça velada. Ela temia o silêncio absoluto, pois era ali que os ecos de socorro de Liu e os lamentos de Camila pareciam ressoar mais forte em sua mente. Ela tentou buscar ajuda profissional, mas como explicar uma entidade de som que não deixa rastros visíveis? Sua vida foi marcada pela insônia e pela constante busca por um ruído branco que pudesse abafar os ecos internos. Rafa, o espírito livre, perdeu sua alegria de viver. Sua paixão pela fotografia murchou, pois ele não conseguia mais ver a beleza na natureza, apenas a lembrança daquele silêncio que engolia vozes. Ele se tornou introspectivo e melancólico. Ocasionalmente, ele ouvia ecos fantasma de suas próprias risadas passadas, mais distorcidas, zombeteiras, como as que a entidade usava. O mundo parecia ter perdido sua ressonância para ele, e ele vivia em uma constante penumbra auditiva, incapaz de reconectar-se com a alegria. A Garganta Silenciosa, aquela parte da floresta, perto de São João da Boa Vista, tornou-se um local de lendas sombrias e avisos sussurrados. Os moradores locais
que antes apenas contavam histórias sobre a quietude da área, agora falavam de vozes perdidas e de gritos que nunca chegam ao fim. Pastores e caçadores reportavam áreas onde os sons simplesmente morriam e onde, ocasionalmente, ouviam-se choros distantes sem fonte aparente. Alguns aventureiros mais audazes ainda tentavam se aventurar, mas muitos voltavam desorientados, com febres estranhas, e invariavelmente, com um zumbido persistente nos ouvidos ou aterrorizados pelo silêncio. O legado do eco do desespero era a prova de que nem todo horror precisa de uma forma física. Ele pode ser uma ausência, uma distorção, uma manipulação sensorial. Para Gabriel, Lívia e Rafa, o observador do desespero não era uma memória, era uma condição de vida, um fardo auditivo e psicológico que os lembrava a cada instante de Leo e Camila, e de que há lugares no mundo onde o próprio som pode ser o seu maior inimigo. A floresta, com seu silêncio mortal, permanecia à espreita, sempre pronta para absorver e ecoar o desespero de novas vítimas.